Durante muitos séculos, a Irlanda manteve sua posição como um dos países mais pobres da Europa. No entanto, houve uma transformação notável em sua economia que a levou a se tornar uma das nações mais prósperas do mundo atualmente, superando países como Suíça, Catar e Kuwait em termos de riqueza. Embora à primeira vista pareça que a Irlanda está indo muito bem, nem todos concordam com essa avaliação. Surpreendentemente, 70% dos jovens irlandeses estão considerando deixar o país. Isso se deve principalmente à situação econômica. Mas como é possível que cidadãos de um dos países mais ricos estejam insatisfeitos com a economia? A resposta para essa questão envolve uma análise mais profunda, pois nem tudo é como parece no sucesso econômico da Irlanda. Esse é o lado sombrio do milagre econômico irlandês. A Irlanda não está sozinha nessa situação, já que mesmo nas economias mais desenvolvidas, as pessoas enfrentaram dificuldades em momentos difíceis. Mas antes disso, é importante entender um pouco do contexto que nos trouxe até aqui. Basicamente, durante a maior parte de sua história, a Irlanda teve uma reputação completamente oposta à que possui hoje, tanto como parte do Reino Unido, quanto após conquistar sua independência. A Irlanda era considerada um país pobre, com uma economia predominantemente baseada na agricultura e subdesenvolvida, totalmente dependente do comércio com o Reino Unido. Também tinha uma forte tradição de imigração, com muitas pessoas tentando escapar da pobreza deixando o país, o que por sua vez prejudicava muito a economia irlandesa. Com o tempo, a situação não melhorou. Até o final da década de 1980, a Irlanda ainda era um dos países mais pobres da Europa Ocidental. No entanto, essa situação começou a mudar quando a Irlanda se tornou membro da União Europeia, um bloco de países que compartilham um mercado único. Isso permitiu que as empresas vendessem seus produtos para todos os países membros da União Europeia, pagando imposto em apenas um deles. A Irlanda fez uma aposta de que essa era a melhor maneira de transformar sua economia, tornando um centro onde todas as empresas estrangeiras que viessem fazer negócios na União teriam Dublin como sede oficial. Dessa forma, a Irlanda arrecadaria uma pequena parte dos lucros dessas empresas, e essa aposta começou a dar frutos. Grandes empresas dos Estados Unidos como Dell, Microsoft e outras começaram a escolher a Irlanda como sua residência oficial na Europa, não porque fosse um mercado importante, mas porque economizavam muito dinheiro em impostos. Os impostos que a Irlanda conseguia coletar impulsionaram o crescimento econômico a níveis nunca antes vistos. Nas décadas de 1990 e 2000, a economia irlandesa crescia tão rapidamente quanto as economias de países como Singapura ou Coreia do Sul, e a Irlanda passou a ser conhecida como o Celtic Tiger. No entanto, em 2008, a Irlanda foi atingida em cheio pela crise econômica global. A resposta irlandesa foi intensificar ainda mais essa estratégia, reduzindo os impostos quase a zero e se transformando essencialmente em um paraíso fiscal global. Empresas dos Estados Unidos começaram a tributar todos os seus lucros globais na Irlanda, onde pagavam praticamente nada em impostos. A Irlanda emergiu da crise como uma fênix, crescendo mais rápido do que nunca e superando praticamente todos os outros países. A diferença agora era que a população da Irlanda estava crescendo, pois as pessoas não estavam mais deixando o país. Em vez disso, trabalhadores altamente remunerados do setor de tecnologia estavam chegando para trabalhar nas conhecidas Big Techs. Assim, a Irlanda ganhou a reputação de ser o novo Vale do Silício europeu e um novo milagre econômico. Porém, aqui está o paradoxo. Se tudo está indo tão bem, por que tantas pessoas querem sair? A razão principal é que, embora a história de sucesso da Irlanda pareça incrível à primeira vista, uma análise mais detalhada revela rapidamente a verdadeira situação. Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que 7 em cada 10 jovens irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando deixar o país permanentemente, porque não estão satisfeitos com a qualidade de vida. Uma grande razão para isso é que a Irlanda vem enfrentando uma crise habitacional notoriamente ruim nos últimos anos. Embora não seja a única a enfrentar esse problema, a situação na Irlanda é particularmente grave. O problema é que a Irlanda possui políticas governamentais que dificultam muito a construção de moradias urbanas densas, ao mesmo tempo em que facilitam a oposição à construção por parte da comunidade. Isso resultou em uma grave escassez de moradia, o que naturalmente torna a habitação quase inacessível ou completamente inacessível para a maioria das pessoas. Há um ano, apenas 851 propriedades para aluguel estavam listadas em todo o país, possui uma população de 5 milhões de habitantes, levando a situações bizarras como centenas de pessoas fazendo fila na rua em Dublin
para visitar um apartamento disponível para aluguel. Essa crise habitacional já persiste há vários anos e sempre é motivo de protestos pelo país, mas a habitação é apenas um exemplo de um problema mais amplo. A Irlanda é, em muitos aspectos, um país surpreendentemente mal administrado, que luta para construir infraestrutura básica e gerenciar serviços públicos essenciais. Por anos, a Irlanda enfrentou dificuldades na construção de estradas e infraestrutura energética, e seu sistema de saúde nacional está em constante crise, sempre superlotado e subfinanciado, com médicos fugindo para outros países de língua inglesa. Agora, é claro que a Irlanda não é o único país a enfrentar esses problemas, mas a contradição entre o sucesso econômico da Irlanda no papel e a realidade no terreno é surpreendente. Então por que a Irlanda tem um registro econômico impressionante, mas a realidade não corresponde? Bem, a explicação para esse paradoxo pode ser que a Irlanda, na verdade, não é tão rica quanto parece, e que o milagre econômico irlandês não é real. Vamos explicar. Obviamente, a Irlanda possui um PIB per capita extremamente alto, que é o indicador mais comum usado para medir o desempenho econômico de um país. Ao olhar apenas para esse número, parece que a economia irlandesa está muito à frente de todas as outras, com exceção de que, se olharmos para diferentes estatísticas, as coisas começam a parecer estranhas rapidamente. Por exemplo, a Irlanda possui um salário médio relativamente alto, mas não é tão alto quanto deveria ser considerando seu PIB. O salário médio irlandês é menor do que o de outros países escandinavos e semelhante ao de países como Holanda, Bélgica ou Áustria, apesar de o PIB per capita desses países ser praticamente a metade do da Irlanda. Outras estatísticas mostram uma tendência semelhante: a renda disponível das famílias, que basicamente mede quanto dinheiro as pessoas têm à disposição. Essa estatística coloca a Irlanda em 17º lugar, abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande discrepância entre os dados que mostram o quão rica a Irlanda é e o quão ricos seus habitantes realmente são. Mas por quê? Bem, de acordo com uma teoria amplamente aceita por muitos economistas, mas veementemente conquistada pelo Estado irlandês, a Irlanda não é de forma alguma tão rica quanto aparenta no papel, e as estatísticas de PIB da Irlanda estão infladas a ponto de não refletirem a realidade. Isso ocorre porque o PIB da Irlanda é impulsionado principalmente por corporações globais, que transferem seus lucros para a Irlanda, lucros esses que não foram obtidos na Irlanda, por empresas que não são irlandesas e dinheiro que sai do país sem realmente entrar na economia. Isso foi chamado de economia do duende, uma economia em que o PIB do país não diz absolutamente nada sobre quão rico ou não é o país, e na realidade, a Irlanda dificilmente poderia ser chamada de um país rico. Em vez disso, o resultado do modelo econômico específico da Irlanda pode ser chamado de um conto de duas Irlandas, uma rica e uma pobre. Embora pareça o contrário pelos números do PIB, a pessoa média da Irlanda não trabalha como desenvolvedora de software para o Google. Essas empresas empregam apenas uma pequena fração da força de trabalho irlandesa, e em vez disso, dependem de trabalhadores altamente qualificados que vêm para a Irlanda do exterior. Esses trabalhadores altamente remunerados ajudam a inflar os preços, mas a maioria das pessoas trabalha na economia doméstica irlandesa, que nada tem a ver com a grande tecnologia, e ganham muito menos dinheiro. No entanto, enquanto a Irlanda rica atrai atenção, a Irlanda pobre, que em grande parte está fora de vista, é o que realmente retrata a realidade diária da maioria das pessoas. E a contabilidade mágica também esconde muitos defeitos na economia irlandesa, que seriam imediatamente visíveis e preocupantes de outra forma. Por exemplo, a Irlanda possui uma das maiores dívidas nacionais do mundo, mas como a dívida nacional geralmente é relatada em relação ao PIB de um país, e porque a Irlanda possui um PIB insanamente alto, isso passa completamente despercebido. Assim, à primeira vista, parece que a Irlanda está administrando muito bem, mas deixe o PIB de lado e de repente você verá que não está bem de forma alguma. O economista Aaron Le Stevens disse uma vez que as estatísticas são como biquínis. O que elas revelam é sugestivo, mas o que elas escondem é vital. Até agora, a Irlanda conseguiu esconder a verdadeira natureza de seu chamado milagre econômico, mas isso pode não durar por muito tempo.